Provavelmente você se perguntou em algum momento por que os aviões não possuem paraquedas. Afinal de contas, seria tão simples em caso de emergência. Todos vestirem seus paraquedas e saltarem para um pouso seguro. Isso até poderia funcionar na tela dos cinemas em um filme de ação. Mas na vida real, as coisas são um pouquinho diferentes. No vídeo de hoje você vai entender por que a ideia de paraquedas em aviões comerciais não faz tanto sentido assim. Antes de mergulharmos direto no motivo pelo qual não há paraquedas em aviões, é importante destacar que as aeronaves constituem em uma das formas mais seguras de transporte. Pode parecer bobagem, tendo em vista que os acidentes aéreos normalmente são fatais. Mas em 2023, a taxa geral de acidentes foi de 1 a cada 1.260.000 voos. Esses números ajudam a ilustrar o quanto a segurança das aeronaves aumentou nos últimos tempos, tornando os acidentes ainda mais raros. Infelizmente, eles ainda acontecem, como observamos recentemente no interior de São Paulo, e isso faz com que muita gente tenha medo de voar. Mas, afinal, colocar paraquedas nos aviões não resolveria o problema? Pois bem, a ideia de ter um paraquedas à sua disposição durante o voo pode ser atraente, já que supostamente nos daria um pouco mais de controle em uma situação de emergência. Mas se você parar para pensar um pouco, isso é muito mais uma ilusão do que uma solução de verdade. Afinal de contas, imagine comigo que você está em uma situação crítica durante um voo. Por mais que os comissários de bordo tentem ajudar a todos, será que você conseguiria ter a técnica correta para usar o paraquedas? Sem treinamento adequado, ter esse tipo de equipamento à disposição pode acabar sendo inútil. Durante uma situação de emergência, o tempo é um fator crucial. E durante uma situação onde o avião está em queda livre, por exemplo, o pânico é inevitável. Para que o paraquedas oferecesse algum tipo de segurança e uma chance a mais de sobrevivência, os passageiros teriam que receber instruções claras, além de executar tudo com bastante calma para não fazer nada errado. Como você pode imaginar, a margem para um erro seria gigantesca. Mas ainda que você tenha a habilidade necessária para operar o paraquedas da forma correta, os problemas não iriam parar por aí. A altitude média de voo da maioria das aeronaves comerciais é de 35.000 pés, o que significa mais de 10.600 metros de altura. Como você pode imaginar, o ser humano não foi feito para ser exposto a uma altitude excessiva como essa. Quem gosta de se aventurar e saltar de paraquedas a partir de um avião em movimento, costuma fazer isso respeitando alguns limites de segurança, que normalmente ficam em torno de 8 a 14 mil pés. Em casos extremos, tratando-se de paraquedistas experientes, a altitude pode chegar até 18.000 pés. Mais do que isso, as coisas começam a ficar bem complicadas. A 35.000 pés de altura, o ar fica muito rarefeito e é quase impossível respirar. Além disso, a temperatura pode chegar a 50 graus negativos. Tudo isso sem falar na velocidade do vento, que se torna impossível de suportar quando estamos falando de uma aeronave a mais ou menos 900 km por hora. Por tudo isso, ter um paraquedas ao seu alcance durante uma situação de emergência pode não ser uma alternativa tão interessante assim. Outro grande desafio para as companhias aéreas seria encontrar espaço para colocar os paraquedas no interior do avião. Esses equipamentos exigem bastante espaço, e em um avião comercial lotado de passageiros, a logística seria um verdadeiro pesadelo. Além disso, os paraquedas não são assim tão leves quanto algumas pessoas podem imaginar, o que iria representar um aumento significativo no consumo de combustível devido ao peso a mais na aeronave, e possivelmente encarecendo os voos e diminuindo a capacidade de armazenamento de bagagens. No fim das contas, todo mundo iria sair perdendo. Mas se os paraquedas não são uma alternativa viável, o que podemos fazer para garantir a segurança dos passageiros?
Os aviões mais modernos que operam pelas principais companhias aéreas ao redor do mundo são projetados para conseguir lidar com as mais variadas condições extremas. Eles usam materiais muito resistentes em sua fabricação, e cada componente passa por rigorosos testes de segurança antes de serem aprovados para uso comercial. Em determinados pontos cruciais da aeronave, existem mais de uma peça ou equipamento realizando a mesma tarefa, o que gera uma redundância que acaba sendo positiva para fins de segurança. Afinal de contas, se um desses dispositivos falhar, o outro consegue realizar o trabalho. Outro fator que ajuda a minimizar os casos de fatalidades é o investimento na capacitação dos profissionais. As tripulações de bordo precisam estar altamente treinadas para lidar com situações de emergência das mais diversas naturezas. Desde a despressurização até pousos forçados, a tripulação precisa estar pronta para agir rapidamente, guiando os passageiros em situações de crise. Esse treinamento rigoroso é uma das razões pelas quais a taxa de sobrevivência em acidentes aéreos vem aumentando. Diante de tudo isso, fica claro que, ainda que a ideia dos paraquedas em aviões comerciais possa parecer interessante em um primeiro momento, ela não é tão prática e eficaz assim. Esse mito é mais uma das ideias que surgem do medo e da falta de compreensão dos detalhes técnicos que envolvem a aviação. No fim das contas, a segurança nos voos é uma ciência que vem evoluindo bastante nos últimos anos e que está sendo construída em cima de várias décadas de experiência, inovação e aprendizado. Afinal de contas, a cada acidente, as companhias podem aprender um pouco mais com base nos relatórios e recomendações feitas pelos especialistas. O que nos protege de fato são os rigorosos padrões de segurança, a tecnologia avançada e o treinamento constante de toda a equipe envolvida em um voo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e, como você pôde ver, a ideia da utilização de paraquedas em aviões comerciais não se sustenta quando confrontada com a realidade. As altitudes extremas, a velocidade e o frio fazem com que esses equipamentos não sejam uma solução viável. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.